meus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. Eu sei que já faz 84 anos desde que eu gravei o último vídeo, mas eu voltei aqui para continuar a nossa série sobre os reis de Israel. E se você chegou agora aqui nesse vídeo e quer saber tudo o que aconteceu antes, né, do reinado de Acasias, tem várias formas de você conseguir acompanhar aqui. A primeira delas é o seguinte: eu comecei a gravar a partir da divisão do reino, tá? Eu tenho um vídeo aqui, eu tenho um vídeo específico de cada rei, eu fui passando, contando a história devagarzinho de cada um por um, tá? Então essa série começa no vídeo de Roboão, aí eu gravei um vídeo sobre Roboão, outro sobre Jeroboão, e aí sim eu fui gravando devagarzinho, contando a história nos seus mínimos detalhes, tá? E aí você pode acompanhar através dessa playlist. Uma outra forma de você ficar por dentro de tudo que aconteceu, de tudo que ainda vai acontecer, inclusive, tem um vídeo aqui chamado Resumão dos Reis de Israel, tá? Então nesse vídeo eu conto a história bem rapidão de tudo que já aconteceu, inclusive de tudo que vai acontecer, tá? Então se você é apressado, já corre lá e já assiste esse vídeo. Inclusive eu acho que ele é um dos vídeos mais importantes e um dos mais visualizados, inclusive, aqui do meu canal. E a outra forma é, obviamente, você pegando a sua Bíblia e você lendo, não é? Porque tudo que eu conto aqui está 100% baseado na Bíblia, tá? Tanto nos livros de 1ª e 2ª Reis e nos livros de 1ª e 2ª Crônicas, tá? Então é só abrir a sua Bíblia lá e dar uma olhadinha, procurar lá no subtítulo o nome do rei, que vai estar tudo escrito lá. E eu preparei para você também, que é prático, né? Você chegou agora nesse vídeo e falou: eu não quero sair daqui, eu já quero uma coisa mais prática. Então tá bom, para você eu fiz esse resumo. Como hoje nós vamos falar de um rei do norte, então eu só vou trazer o resumo aqui do reinado do norte, do reinado de Israel, tá? Bem, vamos começar com Jeroboão. Vou fazer um resumo aqui rápido. Bem, o Jeroboão, ele foi a figura aí da divisão do reino, né? E aí quando o reino se dividiu, ele não foi o culpado, lembra? O culpado foi Salomão. Então o reino ia se dividir de qualquer forma, independente do que Roboão ou Jeroboão fizessem, tá? Mas as atitudes de Jeroboão não foram umas atitudes assim de Deus, né? Ele preferiu roubar o coração do povo para ele, né? E por isso que ele construiu os 2 bezerros, porque ele não queria que o povo fosse para o reino de Judá para adorar a Deus em Jerusalém. Então esse é o maior pecado de Jeroboão e que ditou um padrão no reino do norte, que é o quê? Manter a divisão, manter o povo afastado de Jerusalém e da lei de Moisés. Esse é o maior pecado de Jeroboão. Tem idolatria? Sim, né? O reino do norte é marcado pela idolatria. Mas antes da gente pontuar a idolatria como o maior pecado do reino do norte, mas assim a gente tem que falar que antes dessa idolatria vem o afastamento de Deus. Então esse é o maior pecado de Jeroboão, tá? Então durante o reinado dele, ele fez o que era mal perante o Senhor e não buscou a Deus. E enfim, não tem muitos acontecimentos, mas tem um vídeo, né, sobre ele, enfim. E quando ele morreu, o filho dele, Nadab, reinou no lugar dele. Bem, Nadab, ele manteve ali, né, o povo distante de Deus, ele reinou só por 2 anos. E ele foi morto por Baasa, que usurpou o trono. Bem, Baasa também fez o que era mal perante o Senhor e por conta dele ter matado, né, não só Nadab, mas como todos os descendentes de Jeroboão, ele recebeu uma profecia de que toda a família dele também ia morrer, assim como ele fez com os descendentes de Jeroboão. Elá era filho de Baasa e ele estava reinando, né? Se você for lá no meu vídeo, você vai ver que eu sempre achei que ele era um filhinho de papai, porque Baasa era um homem de guerra, né? E Elá não. E ele foi morto enquanto ele se embriagava lá na casa dele. Enquanto ele estava lá bebão, Zinri chegou e usurpou o trono, cumprindo a profecia que Baasa já tinha recebido. Então Zinri estava lá todo felizão, né, por ter usurpado o trono, só que o trono também foi usurpado dele, né, por Onri. Quando Onri ficou sabendo, Onri era um homem de guerra, assim como Baasa, ficou sabendo do que Zinri tinha feito, foi lá e nem precisou matar ele, na verdade, porque Zinri, ele botou fogo no próprio corpo, enfim, você pode acompanhar tudo lá no vídeo. E aí Onri acabou usurpando o trono de Zinri, mas ele não tinha todo o povo com ele, né? O povo meio que estava dividido entre 2 líderes, que era Onri e Tibni. Então eles meio que ficaram reinando ali, cada um numa parte, ficaram meio que tretando. Mas aí depois de 4 anos, Onri acabou prevalecendo e reinando sobre todo Israel.
E nesse momento, eu sempre considerei Onri como um rei ruim, né? Se você ver aqui a minha legendinha, né? Nunca vai ter nenhum rei bom aqui, tá? No Reino do Norte. Aqui no Reino do Norte sempre vai oscilar entre ruim e péssimo, né? Mas assim, a Bíblia não fala muito dos pecados de Onri e tal. Mas assim, conforme a história de Israel, você vai lendo na Bíblia, vai se desenrolando, a gente vai vendo que Onri deixou um legado bem ruim. Assim, a semente de Onri, ela é bem complicada, assim, sabe? Então, a partir desse momento, eu estou mudando a minha opinião e classificando Onri como um péssimo rei. Não só pelo que ele fez, mas o que ele deixou de legado aí para os filhos dele. Então agora vamos para Acabe, né? Acabe, que é um rei aí super conhecido do Antigo Testamento. E eu vou dar um resumo assim bem rápido da vida dele, tá? Bem, ele continuou no pecado de Jeroboão, e muito mais do que ele ter continuado no pecado de Jeroboão, que é o afastamento de Deus, ele também adorou outros deuses, principalmente Baal, porque ele casou com uma sacerdotisa de Baal, que era Jezabel, né? Então ele não só permitiu a idolatria, como institucionalizou, ou seja, quando líderes, né, o governo meio que vira idólatra também, né? Então, assim como o reino do sul aqui era um teocrático, né, onde Deus era o principal mandante ali, o principal governante, Acabe meio que fez a mesma coisa aqui no reino do norte, só que com Baal, né? E aí o negócio só foi por água abaixo, tá? Ele construiu o templo a Baal em Samaria. Inclusive, né, uma coisa que eu não falei sobre Onri tem uma marca forte no reinado dele, é que ele conquistou a cidade de Samaria, né? A cidade de Samaria foi fundada por Onri, tá? E aí Acabe foi lá e levantou um templo a Baal nessa cidade, tá? Uma coisa interessante do reinado de Acabe é que também os filhos dele, quando morreram, ele teve 2 filhos, os mais velhos, o mais velho e o mais novo, se eu não me engano, Abirão e Segube. Eles morreram tentando reedificar a cidade de Jericó. Tinha uma profecia, né? E aí você pode ver também no vídeo anterior. Aí no reinado dele, Elias profetizou uma seca, né? Que durou 3 anos. E depois, quando Elias voltou, teve todo aquele embate lá de Elias com os profetas de Baal e tudo mais. E aí voltou a chover. Enfim. E aí também teve toda aquela história da vinha de Nabote. E aí também teve a aliança de Acabe com Josafá, né, que você também pode ver, principalmente acho que no vídeo de Josafá, eu acho que eu detalho mais essa aliança, que era o vídeo anterior, contra os sírios, né, e ele acaba morrendo nessa guerra, e o seu filho Acasias começa a reinar no lugar dele, tá? Então você já vai ver aqui que Acasias é um péssimo rei, né, que eu já pintei ele de preto logo de cara, então você já tem um spoiler aí. E é isso, então o reino de Israel aqui, ele começou ruim, né? Já começou ruim. Continuou ruim. E agora que ele está no ponto mais alto aqui com Acabe, ele chegou no ponto mais alto de afastamento de Deus, de idolatria, e o ponto mais longe, assim, de Deus. E por isso que eu acho que Deus levantou Elias, porque Elias é um profeta punk, né, bem forte, um profeta super cheio do Espírito Santo, super marcante, né, na história da Bíblia toda, Elias. Então Deus levantou Elias bem na época mais complicada do Reino do Norte. Isso mostra o amor de Deus, que esse povo, mais que tivesse dividido, ainda era povo de Deus, né? Então Deus sempre quis resgatar esse povo, tá? Então fica aí com o vídeo aí que você vai ter mais informações. Beijo! Pronto, agora que você já está situado, né? Vamos aí entrar no nosso rei de hoje, que é o rei Acasias, tá? Mas antes vamos à nossa famosa ficha técnica. O rei Acasias reinou no Reino do Norte, no reinado de Israel. Ele começou a reinar no 17º ano do reinado de Josafá. Ou seja, enquanto Josafá era rei lá no Reino do Sul, no Reino de Judá, o rei Acasias era coroado aqui no Reino do Norte. Ele reinou por apenas 2 anos. E os seus pais são os maravilhosos Acabe e Jezabel. É óbvio que com esses pais, Acasias, ele foi um adorador de Baal. Não seria muito diferente, né? Ele com certeza sofreu muita influência da sua mãe. E viu seu pai obedecendo Jezabel. Ele viu que o seu pai
estava indo pelo caminho de Baal, ele falou, deve ser o melhor caminho também, né? Então ele não foi um rei que buscou a Deus, né? O Deus de Israel. Ele continuou da idolatria e provavelmente isso tem grande influência no povo, né? Então o Reino do Norte continuou ali no seu caminho de afastamento de Deus cada vez para mais longe. E se você está acompanhando essa série e assistiu o vídeo sobre o rei Josafá, lá eu falei sobre a amizade que Josafá tinha com Acabe, pai de Acasias, né? Então Josafá, lá no Reino do Sul, separou alguns homens para enviar para Ofir, né? Que estava tendo uma corrida do ouro ali na época. E aí Acasias, né, provavelmente mantinha amizade ali com Josafá, falou, você não quer aproveitar e mandar alguns homens meus também nessa viagem aí, né? Aproveitar o bonde, aproveitar o Uber, vamos dividir esse Uber aí. Só que Josafá recusou, tá? Então se você assistir lá meu vídeo de Josafá, você vai entender o porquê, tá? Porque eu tô aqui pra contar a história do rei, mas eu também não vou contar tudo, né? O objetivo é que você vá pra sua Bíblia, ou pelo menos que você assista o vídeo anterior. Outra coisa que a Bíblia fala sobre o reinado de Acasias é que Moabe se revoltou, tá? Contra ali o reinado do norte, e essa revolta perdurou pelos próximos reis de Israel. E aí no segundo ano de reinado de Acasias, né, que como ele só reinou 2 anos no seu último ano de reinado, aconteceu uma coisa engraçada. Eu já tô dando risada já, porque eu já sei o que acontece. A Bíblia fala, que eu não sei o porquê, ele caiu da janela do palácio. Não me pergunte por quê, que ele tomou esse rolo, como ele caiu, não sei. Eu só sei que teve uma outra pessoa famosa que também caiu de uma janela desse mesmo palácio, tá? Então, assim, você vai saber nos próximos vídeos, mas o que a gente pode concluir é que o técnico de segurança aí desse palácio, né, desse reinado aí, não era muito bom, né? Para deixar cair 2 pessoas importantes da janela, o rei caiu da janela. Então é um negócio pra ficar atento, assim, e eu achei engraçado no final das contas. E aí ele tava lá de cama, né? E aí, como é que é? Mente vazia, oficina do diabo? E aí ele teve a brilhante ideia de consultar Baal, né? Mais especificamente Baal-Zebub, né? Que significa o príncipe das moscas. Olha que beleza, né? Consultar esse Baal aí para ver se ele ia se levantar daquela cama, né? E aí lá foram os mensageiros do rei Acasias, lá a caminho do templo de Baal. E nisso um profeta, né, enviado pelo anjo do Senhor, parou, né, ali os mensageiros e mandou lá a profecia, né? Falou, olha, pelo fato de Acasias estar buscando resposta em outro Deus, sendo que Israel tem Deus, por conta disso ele vai morrer, ele não vai levantar dessa cama. E aí os mensageiros voltaram, né, contaram tudo pro rei o que tinha acontecido. E aí o rei começou a pedir características, né? De quem é esse profeta? Aí os caras, ele é assim, assado, ele veste uma roupa com pelo de animal, um cinto de couro. Aí Acasias falou, eu sei quem é esse cara. Esse cara aí é Elias. Esse profeta infernizou meu pai, né? Até o dia da morte dele. E cara, peraí que eu vou pegar esse Elias de jeito. Nisso, ele chamou um capitão de 50 homens, né? E mandou, né, buscar Elias, né? Quero tirar essa história limpa. E aí o capitão foi lá, pegou seus 50 soldados e marcharam lá até onde Elias estava. E Elias estava sentado lá, bem de boa, em cima de um monte, né, de um morro lá. E aí o capitão chegou, Elias, desce porque o rei quer falar com você. E Elias respondeu, olha, se eu sou homem de Deus, vai cair fogo do céu, vai consumir você e todo mundo. E aí não deu outra, caiu fogo do céu, queimou os caras, torrou, os caras viraram pozinho. E aí quando Acasias ficou sabendo, foi lá. Gente, é de rir porque assim, geralmente quando você faz alguma coisa e não dá certo, o que você faz? Você se pergunta, onde foi que eu errei, né? Onde foi que eu errei, o que eu posso mudar aqui, né? Antes de quebrar a cara de novo. Aí ele fez a mesma coisa, ele chamou mais um capitão, mandou mais 50 homens lá falar com Elias. E aí os caras foram. E quando chegou lá, esse capitão, esse segundo capitão, ele dá a impressão de que ele era mais arrogante que o primeiro, isso na leitura bíblica. E aí ele chegou lá para Elias e falou assim, desce agora.
Aí ele, sabe, aconteceu uma coisa, né? Aí caiu fogo do céu, queimou os caras, mais 50 homens foram pra terra do pé junto, né? É óbvio, né, gente? Se você tem a mesma atitude, é o mesmo resultado, né? E aí, Acasias aprendeu a lição? Não. Não. Ele teve a mesma ideia. Ele falou, chama mais um capitão de 50 e manda pra lá. E aí lá foram, né, mais um capitão com 50 homens. Obviamente, né, que a história já devia ter se espalhado, porque, gente, não é só porque hoje tem internet que a gente acha que as fofocas correm rápido por causa da internet, né? Não, na época também. As fofocas também corriam lá, não sei como, mas corria também. Então, muito provavelmente, as esposas desses soldados, os pais ou os filhos desses soldados deram falta deles, que eles, né? E, enfim, então esse terceiro capitão, ele teve uma atitude diferente, né? Então a gente já vê, né, que nem todo mundo lá no Reino do Norte estava perdido, tá? Então, inclusive, a gente vai falar muito sobre isso nos próximos vídeos, porque tinham pessoas lá que buscavam a Deus, né? A gente vai ver. Mas, enfim, esse homem foi, e ele já chegou lá com uma atitude diferente. Ele já chegou lá ajoelhado, em total ele se prostrou diante de eles, pediu perdão, assim, ó, pediu misericórdia, na verdade, por ele e pelos homens, né? Falou, olha, tem misericórdia da minha vida, dos meus soldados, né? E aí, por conta da atitude, que, né, finalmente alguém teve uma atitude diferente, Elias acabou obedecendo e indo com aquele homem até o rei, e chegando lá no rei, ele simplesmente confirmou a profecia, que, olha, você não buscou a resposta em Deus, né? O Deus de Israel foi buscar em outro lugar e por conta disso você não vai levantar dessa cama. E aí realmente Acasias morreu, né? E como ele não tinha filhos, o irmão dele começou a reinar no lugar dele. E o irmão dele, né? Obviamente também era filho de Acabe e de Jezabel. Então você imagina aí como que vai continuar essa história aí do Reino do Norte. Mas estamos aqui para falar sobre esse rei, né? E você também, aquilo que eu já falei, você pode conferir na sua Bíblia ou você pode conferir lá no vídeo de resumão. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que por favor, né, você possa compartilhar com outras pessoas, porque, assim, o meu objetivo aqui é contar a história bíblica de uma forma leve, de uma forma, com uma linguagem de fácil entendimento. Então faça essa bênção aí de dividir com seus amigos. E vocês viram que eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo, mas eu acabei voltando também por conta dos comentários de vocês, né? Porque assim, eu tô gravando aqui de frente praticamente de uma parede e às vezes eu não tenho noção do alcance que tem esse vídeo, tá? Então por isso que é importante você deixar o seu like, você deixar o seu comentário, nem que seja pra falar, eu gostei do vídeo, eu não gostei, sei lá, qualquer coisa. Deixa um comentário aí pra eu saber que tem pessoas do outro lado, né? E pra você que é novo também, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, né? Porque você vai ser o primeiro a receber, já que eu fico um tempão sem gravar, você vai ser o primeiro a receber. Então tá vendo? Quem tá com o sininho ativado recebeu esse vídeo aqui em primeira mão. Olha só que maravilha, tá? Então é isso, então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!